Ora, a fé é a certeza, diga certeza, das coisas que se esperam, e a convicção, diga convicção, diga mais forte, convicção, mais forte, com convicção, dos fatos que não se veem. Agora vai para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. Na minha versão aqui está medo, aqui está covardia. Mas de poder, diga de poder, de amor. Abaixa um pouco aí, Filipão, aqui, acho que está alto. E de moderação. 2 Coríntios 5, versículo 7. Minha palavra toda vai contemplar esses 3 versículos aqui que nós lemos. 2 Coríntios 5, capítulo 7. Porque andamos por fé, diga por fé, e não pelo que vemos. Diga não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Amém? Vamos orar. Pai, a tua palavra é rica, a tua palavra é um tesouro à nossa disposição, e nós te agradecemos pelo privilégio de ter esse tesouro nas nossas mãos. Mas mais do que nas nossas mãos, ó Pai, no nosso coração e na nossa mente, que a tua palavra nesta noite nos reposicione no centro da tua vontade. Que a tua palavra, Deus, tenha o poder de tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha de vivermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fale conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia. Essa palavra tem um tema, pode colocar aqui, por favor. Diga fé ou medo. Diga mais forte, fé ou medo. Agora pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que dirige a tua vida? O que dirige a tua vida? É a fé ou é o medo? Querido, todos nós somos dirigidos por algo, ou por fé ou por medo. Cada decisão, ela tem um respaldo. Cada decisão que você toma na tua vida, ela tem uma influência que domina o teu coração. E isso independe se você está na igreja ou não. Você pode estar aqui e ser dirigido pelo medo lá fora. Você pode estar aqui e ser dirigido pelas preocupações lá fora, porque uma dessas duas coisas dirige a tua vida. Ou você é guiado por fé, ou você é guiado por medo. Qual é a tua resposta? Ah, pastor, eu sou guiado por fé. Será? Ah, pastor, eu tenho muito medo. Então Deus precisa mudar algo aí no teu coração, para que você mergulhe numa fé sobrenatural. Diga fé sobrenatural. Fé sobrenatural, queridos. Nós precisamos entender que nós vivemos numa geração marcada pelo medo. As pessoas têm medo de perder o emprego. Não responda não, mas quem tem medo de perder o emprego? Ai, meu Deus, se eu perder meu emprego, o que vai ser de mim? As pessoas têm medo de ficar doente. As pessoas têm medo de violência, de rejeição, do fracasso. Tem medo de não ser suficiente. Tem medo de viver o chamado de Deus. Tem medo de abrir uma célula. Eu abri uma célula, não. E muitas decisões da tua vida não são tomadas. Muitas coisas da tua vida não acontecem porque de maneira inconsciente quem está sentado no volante da tua vida é o medo, queridos. Por mais que você não confesse isso, mas isso é uma verdade. O medo te impede de viver coisas que Deus tem para você. Olhe para mim. O meu ministério era a bateria.
E eu achava que isso era o suficiente. Quando alguém falava o meu nome, eu fazia como a Ana Clara fez, eu me escondia. Era mesmo, o Gi me conhece ali, o Rafa me conhece ali, a Michele me conhece ali. Acho que o Carlinhos já me conheceu aqui. Eu falo aqui no púlpito. A Zezé me conhece ali. Eu passava na frente da casa da Zezé, a Zezé morava na minha rua. E eu passava assim, eu não olhava nem para o lado. E todo mundo me achava metido naquela rua lá, não era, Zezé? Lá na rua 16. Porque eu tinha vergonha, eu não gostava eu andava travado, queridos. E o medo, ele tem esse poder de impedir você de viver coisas novas. E o texto está dizendo aí, nós lemos, porque eu não vivo, não andamos, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Os nossos olhos a todo momento querem nos causar medo, queridos. E se você não tomar postura, posicionamento, diga posicionamento, de dar direção para a tua vida, você vai ser alguém frustrado na fé, você vai ser alguém frustrado na vida, você vai ser alguém frustrado dentro da tua casa, na tua família, você vai ser alguém frustrado porque você não consegue romper essa barreira. Essa semana eu gravei um vídeo, eu voando a 300 metros de altura, e eu falei assim, já chamei um monte de amigo meu para voar, e sabe qual é a resposta deles? Eu tenho medo. Não, eu tenho medo. E aí, vamos voar? Não, eu tenho medo. E as pessoas, e queridos, todas as pessoas que veem os meus vídeos, a primeira pergunta é, não dá medo? E eu digo, dá. A diferença é que não é o medo que governa a minha vida. A diferença é que eu aprendi que se eu permitir o medo dominar o meu coração, a minha mente, isso vai me paralisar, querido. Esses dias eu conversando com alguém que recebeu um diagnóstico de câncer. Se eu te perguntar, você tem medo do câncer? Meu Deus. E a pessoa disse assim, eu não estou com medo. Ele não vai me impedir de viver a minha vida. Ele não vai me vencer. Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar fazendo o que eu tenho para fazer. Porque é uma decisão. Viver por fé é uma decisão, queridos. Muitas pessoas falam, não, eu não tenho medo. Principalmente os homens, né, os machão. Eu não tenho medo de nada não, pastor. Querido, o medo está aí. Adão, quando peca e Deus vem ao encontro dele, o que ele faz? Ele se esconde. E quando Deus o acha, o que ele diz? Eu tive medo, por isso me escondi. Tem muitos homens escondidos hoje com medo. Homens escondidos de viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Ei, homem, você foi chamado para ser um sacerdote, para cuidar da presença de Deus na tua casa. Você tem uma responsabilidade de ser cabeça. Você tem responsabilidade de ser aquele que vai atrair a presença de Deus para a tua casa. E muitos homens estão escondidos. Não, eu não tenho medo. Tem sim. Você tem medo de assumir as responsabilidades que Deus te deu. Você tem medo de assumir o compromisso de viver uma vida em santidade. Então, muita coisa na tua vida não aconteceu ainda, muita coisa na tua família não aconteceu ainda, porque o medo reina. Você está com medo de dizer sim para Deus? Eu largo a minha vida de pecado, eu largo a minha vida mundana, eu abandono tudo isso e eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. As pessoas são paralisadas porque estão cercadas pelo medo, querido. E não estão vivendo aquilo que Deus tem para a sua vida. O problema é que o medo, ele vai estar presente, mas ele não pode ser governo. Diga governo. Deus te deu autoridade para governar. O problema é quando você é governado por aquilo que deveria governar.
Deus te deu autoridade para governar sobre o dinheiro. Sim ou não? O dinheiro, querido, ele é um servo. O problema é que na vida de muitas pessoas e dentro de muitas famílias, ele não é o servo, ele é o Senhor, é ele que manda. Querido, servo é isso. Quero comprar um cachorro, quanto custa? 5 mil reais. 5 mil reais, apareça. Está aqui, eu quero um cachorro. Dinheiro serve para isso. Sim ou não? Eu quero comprar um carro, quanto custa o carro? O carro custa 150 mil. Dinheiro eu preciso. Vem aqui. Eu preciso de um carro. Dinheiro tem que ser assim, querido. Ele precisa ser governado. Você dá ordem a ele. O problema é quando aquilo que você deveria governar, governa a tua vida. Ah não, dízimo, oferta. Ah não, isso aí vai faltar. Eu tenho medo de ficar sem. Não. Querido, você está sendo governado. E isso tem uma raiz. O medo. São caminhos distintos que vão te levar para direções distintas. E que você precisa ser muito sincero. Diga sinceridade. Diga mais forte, sinceridade. Você precisa ser sincero com você. Para onde eu estou indo? Eu estou andando por medo ou eu estou andando por fé? Você precisa ser sincero com você. Não, eu estou andando na igreja. Querido, a igreja não é o caminho. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, a igreja não é o caminho. Lembra da placa que vai sair ainda. Tem uma placa que vai sair, que vai estar ali na frente da igreja. A igreja não é o caminho. Talvez você possa estar aqui há anos e a tua vida está paralisada, porque você tem medo de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga para a pessoa que está do teu lado, Deus tem um chamado grande para você. Teve gente que nem falou. Fala para de novo assim, Deus tem um chamado grande para a tua vida. Deus tem um chamado grande para a tua vida, querido. A tua vida tem a ver com o reino. A tua vida não tem a ver com coisas materiais. Você veio a esse mundo para cumprir um propósito. Não é para adquirir bens. Os bens, eles fazem parte, eles vão te perseguir. As coisas materiais, elas vão te alcançar. As bênçãos te alcançarão. Só que você precisa correr, querido, para viver aquilo que Deus tem para você. Você precisa tomar postura de falar, eu vou viver por fé. Eu vou fazer aquilo que Deus tem para a minha vida, sim. E você vai ver um novo tempo se estabelecendo. Você vai ver um novo tempo se materializando. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse texto tem uma chave muito profunda para a nossa vida. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, há uma chave aqui, querido. Exercer fé, muitas vezes é você ter a sabedoria de esperar no Senhor. Não é porque não aconteceu que não é de Deus para a tua vida, está entendendo isso? É porque talvez ainda não seja o tempo de Deus. E o que eu preciso fazer? Eu vou desistir? Eu vou abandonar a fé? Eu não quero mais saber de igreja não, eu não quero saber mais disso não, porque eu não alcancei, eu não recebi. Não, querido, eu preciso continuar alimentando a minha fé. Porque a dúvida, ela se manifesta quando o medo já tomou conta do coração. Não vai acontecer. Olha o medo aí. E aí a dúvida manifesta e te afasta da presença de Deus. Eu preciso esperar no Senhor. Esperar é alimentar a fé. Diga comigo, esperar no Senhor. Diga mais forte, esperar no Senhor é alimentar a fé. E aí o que esse texto continua dizendo?
Eles subirão como asas, como águia. Ou seja, Ele irá te fazer voar. Diga voar. Querido, é maravilhoso voar. Eu durante muito tempo pensei que voar tinha a ver com sair do chão. Mas eu aprendi voando que voar tem a ver com vencer tudo aquilo que quer me prender no chão. Está entendendo isso? Eu preciso romper com tudo que me segura. E quando eu rompo com isso, eu consigo fluir, querido. O maior desafio nunca foi o céu. O maior desafio para voar é o chão. Eu aprendi isso. Porque no chão, querido, é que o medo quer te impedir. É no chão que você sente o peso do que você está carregando. Para voar naquele negocinho que eu saio voando lá, que você vê no vídeo, eu estou com um motor nas costas. Aquele motor tem aproximadamente, com gasolina, com 12 litros de gasolina, aquilo pesa aproximadamente 40 quilos. Queridos, 40 quilos. A hora que o cara me colocou lá para o meu primeiro voo, sem brincadeira, eu disse: o que eu estou fazendo aqui? O negócio, eu não aguentava ficar de pé com o negócio. Aí ele falou: você vai ter que correr. Eu falei: você está de brincadeira comigo? Aí ele ligou o motor: corre! Aí eu falei: meu Deus, o que eu estou... Sem brincadeira, diante de Deus, deu vontade de falar: prepara tudo. Eu acho que eu me equivoquei. Isso aqui não é para mim, é para outra pessoa. Eu estou errado, eu vou me esborrachar no chão. E naquela hora o medo quis me paralisar. E eu falei: não, eu vou. E aí ele falou assim: você não sabe o que vai acontecer quando você der o primeiro passo e começar a correr. Sabe a asa, aquela vela, a gente chama aquilo de asa. Quando você começa a correr, a asa, ela começa a tirar o peso das tuas costas. E você está correndo, você dá 2 passos, a asa já está aqui na tua cabeça, o peso já está todo nela. E aí você continua correndo e acelerando, e ela te tira do ar. E eu falei: é isso. Eu quero fazer isso todo dia da minha vida. Essa semana eu fui segunda, terça, quarta, quinta choveu, não deu para ir, sexta também. Ontem eu fui voar, hoje eu queria voar. Queridos, todo dia eu quero voar. Eu fico sem almoçar no serviço. Corre. Adianto a agenda para finalzinho da tarde e voar. Porque é maravilhoso viver algo que você nunca viveu. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus vai te fazer voar. Os que esperam no Senhor, olha para mim, renovam as suas forças e voam como águia, queridos. Você está entendendo isso? Correrão, está no texto aí, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é uma promessa de Deus, queridos. Agora, o problema é que eu quero voar. E se eu perguntar aqui, quem gostaria de voar? Quantos vão ser paralisados pelo medo? Ai, não vou. Ai, eu não consigo. Queridos, quando Isaías declarou essa palavra, na verdade foi Deus declarando uma palavra na direção do povo. Sabe como esse povo estava? Isaías 40, sabe o que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles estavam vivendo um exílio. Não tinha mais esperança. Eles estavam dominados pelo medo, a dor, a angústia, o sofrimento. Tudo aquilo já estava estabelecido ali, era uma realidade para eles. O caos era uma realidade. Deus vem com uma palavra: espera em mim e eu vou te fazer voar como águia. Sabe o que Deus estava dizendo? Fortaleça a tua fé e continua crendo, mesmo no meio da tua dificuldade, porque eu ainda continuo sendo Deus e eu tenho promessa na tua direção. Espera em mim e você vai voar. Eu vou renovar as tuas forças, você vai correr e não vai se cansar.
porque eu sou o teu Deus. Querido, talvez esse é o cenário que você está vivendo. Um cenário de desistência. Você já desistiu da vida. Você já não vê mais sentido. E o medo tomou conta. Mas Deus quer enxergar fé no teu coração hoje. Porque é promessa, querido. Mas eu preciso aprender que antes de voar, eu preciso esperar. O texto não diz que os fortes voarão. O texto não diz que os inteligentes voarão. O texto não diz que os experientes voarão. O texto diz que os que esperam no Senhor voarão. Sabe o que eu aprendi nessa minha experiência de voo? Que não sou eu que determino o dia e nem a hora que vou voar. Você sabia disso? Você sabia que eu dependo do tempo e do vento? Se tiver um vento de 30 por hora, não posso voar. Se tiver um vento de 40 por hora, eu não posso voar. Tem ventos na tua vida, tem momentos na tua vida que não é para você voar, é para você esperar. Você precisa aprender, querido, que quem determina as coisas na tua vida não é você. O problema é que a ansiedade toma conta do coração daquele que acha que está no controle, porque eu quero que aconteça agora, eu quero a cura agora, eu quero o milagre agora, eu quero a bênção agora, eu quero voar agora. Mas não é você que determina isso, é os que esperam no Senhor. Está entendendo isso? Continua fazendo o que te cabe. Fala para a pessoa que está do teu lado: continua fazendo o que te cabe. Agora, o que te cabe fazer? Esperar no Senhor, querido, nunca foi sinônimo de ficar sem fazer nada. Você tem que fazer o que te cabe fazer. Você tem que alimentar a tua fé. Você tem que fortalecer o teu coração. Porque senão você dá brecha para o medo entrar. E querido, o medo, ele não é um sentimento, ele é uma arma de guerra do inimigo. Eu vou repetir: o medo não é um sentimento, o medo é uma arma de guerra. Você já teve medo do escuro? Quem já teve medo do escuro aqui? Não tem mais e venceu. Eu já tive medo do escuro e venci. Tá certo que hoje eu vou no escuro com uma quadrada na cinta. Sai lá fora, cadê o bandido? Tô brincando. Quando você aprende a vencer o medo, querido, isso se torna um hábito. Diga hábito. Diga mais forte: hábito. A primeira vez que alguém pregou aqui era assim, ó. Eu me lembro dos meus 12. Pastor, não dá. Carlinhos vem pregar aqui. Pastor, meu Deus. Queridos, quantas pessoas foram impactadas pela palavra de alguém que subiu aqui no altar? Existe uma família que está aqui hoje, não está aqui hoje, mas faz parte do nosso ministério hoje, e foram alcançadas porque o Carlinhos um dia estava aqui nesse altar, cheio de medo. Sim ou não, Carlinhos? Tremendo. Mas ele falou: o medo não vai me parar. Eu vou fazer aquilo que Deus colocou diante de mim. Se isso chegou diante de mim, é para eu fazer. E ele aceitou o desafio. E eu estava ali orando: Senhor, usa ele, Pai. E a igreja cheia de visitante, né? Aí você fica assim: meu Deus, e se ele falar alguma coisa que não deve ali, meu Pai? E ali eu só orando: Senhor, usa ele, Pai. E do jeito dele, da maneira dele, com as palavras dele, Deus pegou a coragem dele e a unção que está dentro dele e impactou vidas. E nós temos uma família aqui hoje que são 12. Júnior e a Michele vieram aqui numa rede de casais o dia que eles estavam certos para se separar, e Deus usou o Carlinhos para trazer uma palavra de vida na vida deles. E isso foi um divisor de águas dentro da família. Querido, você já imaginou quantas pessoas do teu lado ainda não foram alcançadas? Quantas pessoas do teu lado que estão talvez precisando de uma palavra de fé para que algo aconteça na realidade delas? E talvez você está aí aprisionado pelo medo. Ei, Deus quer te usar, querido.
Você é sal, você é luz. Domingo passado eu disse isso, eu quero repetir. Diga para a pessoa que está do teu lado: você é sal. Passa a mão na língua assim, ó. Passa do lado dela aí. Pode ser na roupa. Vê se tem gosto aí. Tem gosto? Querido, se não tem gosto, olha para mim aqui. Se não tem gosto, não serve para nada. Sal sem gosto serve para quê? Para jogar no chão e pisar como terra. Não serve para nada. Você foi chamado para fazer a diferença na vida de pessoas. Mas não é com uma palavra de medo, é com uma palavra de fé. Quando alguém vem, querido, e nós somos uma sociedade daquela porta para fora que vive pelo medo. Ai meu Deus, se o PT ganhar essa eleição, nós estamos mortos. Não, nós estamos mortos não, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos um Deus que é poderoso, querido. As pessoas estão com medo da política, as pessoas estão com medo da crise, as pessoas estão com medo do Trump, as pessoas estão com medo do Irã, as pessoas estão com medo do ZT que está vindo para destruir a terra. E tem muito crente, é verdade, né? É, rapaz, você viu? Rapaz, nós está frito. Frito? Frito é quem vai para o inferno. Eu não estou frito não. Eu já estou treinando para voar, querido. Na hora que Jesus chegar, eu vou estar lá, já sei, eu já sei voar. Se você não sabe, você vai ficar para trás. Eu já, é uma vida regrada por fé. Ou você vive isso, querido, ou você está perdendo tempo. Porque não adianta entrar na parede se a palavra não entra no coração, não entra na mente, se isso não se torna uma realidade na tua vida. Se isso não é uma verdade na tua vida, você está perdendo tempo. Olha para você, se motiva. Sabe como é que você vai se motivar? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É o quê? O iPhone Pro Max. É isso, né? Não, porque o iPhone, querido, é a palavra. É a palavra que vai encher o teu coração de fé. Aquilo ali vai encher o teu coração e a tua mente de porcaria. Isso aqui vai encher a tua mente e o teu coração de fé. E é isso que você precisa para viver, querido. O medo te faz olhar para o problema, a fé te faz olhar para Deus. Hebreus capítulo 10, coloca esse texto para mim, versículo 38. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, eu não me agradarei dele. Está difícil? Vou voltar para trás. É pela fé, querido. Continua. Está difícil, vou abandonar meu casamento, vou abandonar os meus filhos. Continua. Está difícil, eu vou para as drogas, eu vou para a bebida, eu vou para a prostituição. Se retroceder, eu não me agrado dele. Deus não se agrada com quem volta para trás. Porque é no meio da dificuldade que você precisa avançar. Eu já disse isso aqui e repito. Das principais táticas de guerra do exército de Israel hoje, estou falando de tática militar. Se você quiser assistir isso, está lá no YouTube. Coloca lá, princípio de guerra do exército de Israel. Os caras perguntaram para um general: mas cara, como é que vocês vencem uma guerra sendo minoria? E a resposta dele foi curta e direta: porque nós aprendemos a não retroceder. Mesmo em desvantagem, a gente avança. Mesmo em desvantagem, queridos, a guerra dos 6 dias, pesquisa isso, dá um Google lá e pesquisa a guerra dos 6 dias. Eram 5, 6 nações contra só um, contra Israel. E eles venceram 6 nações. Porque esse princípio está lá. Eu sei em quem eu tenho crido, então eu vou avançar.
Eu sei quem é o meu Deus, então eu vou à frente. Se Ele agir, agindo Deus, ninguém pode impedir, então eu vou para frente. Está entendendo isso? Agora, quando eu deixo o medo dirigir a minha vida, o medo paralisa. Coloca para mim aí, eu quero ler esse texto. Mateus 25, versículo 14. Você conhece, mas eu quero ler. O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu para a viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, e eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence, Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tome dele o talento e deem ao que tem 10, pois todo o que tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será. O que impediu esse homem de viver coisas novas na mão desse Senhor? O medo é uma arma de guerra que quer te fazer parar. Por medo eu fico no meu conforto. Eu não quero saber desse negócio de pregar o evangelho, não. Deixei eu quietinho aqui. Isso aí não é para mim, não. Isso aí deixa aí os 12 aí, esses 12 que trabalham aí. Deixa o pastor, a pastora, deixa esse povo aí. Isso aí não é para mim, não. Quando o Senhor voltar, eu vou falar: Senhor, você sabe, né, Senhor? Eu sei que o Senhor é bem rigoroso aí. Eu não sei falar direito, Senhor. Olha, eu não consigo. É difícil. Ninguém me ouve. Qual você acha que será a resposta de Deus para os teus argumentos? Você já parou para pensar nisso, querido? Você já parou para pensar? O texto começa lá o primeiro versículo, 25:14. O que está dizendo lá? Coloca de novo aí. O reino dos céus será como? O que isso quer dizer, querido? Que vai ser assim, sim ou não? Lê aí de novo. O reino dos céus será como? Ou seja, o que aconteceu nessa história é o que vai acontecer quando Jesus voltar. Deus te deu vida, diga amém. E o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Você está deixando o medo dominar, querido, ou você está andando por fé? Não, essa palavra não é para mim, não. Eu trabalho, essa palavra, eu estudo. Não, eu tenho filho pequeno. Não, essa palavra aí eu já tenho idade, eu já tenho 80 anos. Essa palavra não é para mim, não. Está escrito isso ali, querido? Diga: essa palavra é para mim. Bata no peito aí. Eu estou fazendo isso também com você. Essa palavra é para mim.
Você não bateu no peito, santo. Isso, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim, querido. Olha para mim. Todos os dias o medo bate na minha porta. Todos os dias. Mas todos os dias Deus me dá a oportunidade de tomar uma decisão. Você vai viver o novo, ou você vai deixar ser paralisado pelo medo? Deus tem algo novo para você, querido. Talvez você está com medo de pedir perdão. Talvez você está com medo de se humilhar, de dizer eu errei. Olha para mim aqui. Existem famílias destruídas porque existem pessoas com medo de pedir um perdão. Tem pessoas do teu lado vivendo isso. Existem casamentos que poderiam ser restaurados se o medo fosse dominado pela fé. Existem pessoas do teu lado que poderiam tomar uma direção diferente na vida se ouvissem de você, diga de mim, uma palavra de fé e não de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Então, em nome de Jesus, querido, se posicione hoje. Coloca o tema ali. Se posicione hoje, porque a Bíblia diz que há dois caminhos. Há um caminho largo e há um caminho estreito. O caminho largo, querido, é o caminho do medo. Eu vou ficar quietinho aqui porque eu vou vivendo a minha vida. O caminho estreito é para aqueles que não têm capacidade. O caminho estreito é para aqueles que não veem condições. O caminho estreito é para aqueles que não se acham dignos, mas que tomam uma decisão: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Querido, a Bíblia diz isso: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha vida não sou eu que determino, queridos. A minha oração todos os dias é: Senhor, eu não quero mais ficar cuidando de cachorro, não. Eu quero cuidar só de ovelha. E de vez em quando aparecem uns bodes lá na igreja também. Eu cuido deles também. E Deus falou: ainda não é o tempo. E eu, amém. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da minha vontade, não é como eu quero. Mas se tem algo que eu aprendi, querido, nesses anos de caminhada com Deus, é que eu nunca vou permitir o medo tomar decisões na minha direção. Está entendendo isso? Pastor, você não tem medo de errar? Tenho, mas eu vou fazer mesmo errando. Está entendendo isso? Porque eu sei que há misericórdia. Lembra de domingo passado? Há misericórdia sobre a minha vida. E se eu errar tentando fazer, a misericórdia do Senhor me alcança e me põe de pé e me diz: vai em frente, porque eu estou contigo. Assim como Pedro, querido. Pedro caiu ou não caiu? Sim ou não? O medo tomou conta? Sim ou não? Eu vou morrer, meu Deus, se eu falar que eu sou discípulo, eles vão me matar. O medo tomou conta ou não tomou do coração de Pedro? Só que havia misericórdia sobre a vida dele. E quando a misericórdia te alcança, ela te dá um novo destino, querido. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele errou, ele foi dominado pelo medo, mas a misericórdia alcançou. A fé entrou no coração e Deus deu um novo destino na vida dele. E é isso que Deus tem para você hoje. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração, porque eu estou saindo daqui edificado pela palavra. Deus falou muito ao meu coração, querido. E Deus está me dando ousadia, coragem para viver coisas novas, para ir além. Não é o dinheiro que determina, não é a dificuldade, não é o gigante, não são as dores, não são as enfermidades. Queridos, nada disso pode tomar decisões na tua vida.